durante Undertale, ouvimos várias vezes sobre Asgore e Tremor. Eu nunca foi de forma suave. Os monstros contam histórias sobre o rei que declarou guerra contra a humanidade, que jurou coletar 7 almas humanas para romper a barreira. Para eles, Asgore é a única esperança do subterrâneo, mas para nós, o jogador, ele é pintado como um inimigo inevitável, cruel e temível. Quando atravessamos a capital, cada diálogo nos lembra disso. Reza a lenda que Asgore destruirá qualquer humano que encontrar. Ele já matou antes e vai matar de novo. Nosso rei é forte bastante para derrotar qualquer humano. A construção é clara, você vai enfrentar um monstro inabalável, o último obstáculo. Mas quando o momento chega, tudo desmorona. Ao invés de um tirano sanguinário, encontramos um homem cuidando de flores. Asgore não se apresenta como um guerreiro, mas como um jardineiro solitário. Um salão silencioso, ele não grita, não ameaça, ele é gentil, oferecendo água para as flores murchas e fala com você de um jeito quase paterno, como a tudo que tenta explicar o inevitável para uma criança. Essa cena destrói toda a imagem que o jogo construiu. O monstro mais temível é na verdade alguém que não quer lutar. Toriel falava de como ele era temível, um monstro que ia nos matar. E o próprio Sans, que observou toda a nossa jornada até aqui, fala de como o fim parece não ser belo, parece que não há outra escolha a não ser matar Asgore. E aí que vem um golpe mais cruel. Asgore quebra o botão de perdoar. Ele sabe que se a escolha estivesse ali, poderíamos poupar sua vida. Mas para libertar seu povo, ele precisa lutar até o fim. É uma decisão dolorosa. Não porque ele odeia, mas porque não existe alternativa para ele. Ele tira a nossa escolha, porque já perdeu todas as suas. O peso sobre Asgore é imenso. Ele é um pai que perdeu seus 2 filhos. Asgore, morto no contato com os humanos, e Kebra, cuja morte desencadeou toda a tragédia. Foi essa perda que levou a decretar a guerra contra a humanidade. Mas esse decreto também lhe custou o casamento. Toriel o deixou, incapaz de amar alguém que agora carregava ódio e vingança no coração, e que matava as crianças indefesas. O rei que todos veem como guerreiro, por dentro é apenas um homem de luto, cuidando de flores que lembram seus filhos. Os monstros falam de Asgore como se ele fosse um general implacável que os libertará. Mas o que vemos é diferente, ele não tem prazer em lutar, ele não sorri ao falar de guerra. Ele simplesmente carrega o fardo de céu de esperança do seu povo, e é por isso que ele parece tão contraditório. O mesmo rei que o subterrâneo teme e respeita, é aquele que prefere ficar sozinho em seu jardim. E quando finalmente lutamos contra ele, percebemos, não é uma luta grandiosa, é uma conversa amarga feita com espadas. Asgore não quer matar, mas não pode deixar você ir. Cada combo que trocamos tem peso de tragédia, não de heroísmo. Quando derrotado, Asgore não implora, não amaldiçoa, ele aceita. Se mostrarmos piedade, ele aceita ficar preso no subterrâneo para sempre. E se poupado em outra rota, ele mesmo se mata, mostrando que ele não vê mais saída para si. E na rota neutra, a injustiça é ainda maior. Flowey o mata covardemente, tirando dele a chance de redenção. Asgore é a prova como Undertale brinca com nossas expectativas. Passamos o jogo inteiro ouvindo sobre o rei terrível que destruiria humanos sem piedade, e descobrimos que esse vilão é, na verdade, um homem quebrado pela perda, tentando proteger seu povo mesmo que isso custe sua alma. Tudo na construção dele é muito bom. Os monstros falando da sua história, com a música perfeita que é o tema de Undertale, e de como nós deveríamos estar felizes. Nós vamos ser livres, devíamos sorrir. E que mesmo apesar de tudo, ainda é você. Você é o humano que deve se libertar, ou o humano que deve viver ao lado dos monstros. A escolha é sua, e é por isso que sua batalha não é épica, é trágica. Porque Undertale nos mostra que o inimigo final nem sempre é a maldade. Às vezes é só alguém que perdeu tudo e não sabe mais como seguir em frente. E nesse mar de sangue e tragédia é onde se põe o fim de Asgore. Ironicamente, entre salvar si mesmo ou se sacrificar pelos monstros, você decide fazer os dois. Você salvou a todos. Undertale é aquele jogo muito bom que você joga e não esquece. Rejogando ele depois de anos, você pode perceber o quão ele é bom. Ele não é um jogo que não mereceu hype ou que superestimaram demais. Quer dizer, é um pouco disso também. Mas isso não diminui o jogo. Apesar de não ser a maior obra-prima de todas, ele é genuinamente um jogo. Um jogo que pode te divertir, mas também te emocionar. Um jogo que não tem alto CGI ou gráficos absurdos, mas é um jogo que toca na sua alma.
É um jogo que te emociona, que mesmo sendo um jogo que pode até soar um pouco superestimado e saturado de tanto que as pessoas falavam dele, ainda é um jogo muito bom. E nesse jogo é onde você percebe a genialidade da escrita de Top Fox. Mal, herói, aqui não existe muito bem isso. São pessoas, ou melhor, monstros, que simplesmente querem sair de onde estão, da sua prisão, amaldiçoada para sempre.